O papo de hoje é com Salomão do Reggae, que ficou conhecido na internet com a música baseada em quê? Confere aí. Você foi um cara que acabou conhecido pela internet, né? Eu te vi um vídeo no YouTube, tu cantando baseado em quê na barraquinha de açaí. Mas tu esperava? Não esperava nada, né? Eu não esperava nem sequer que um dia eu fosse tocar reggae, né? Se tem alguém que não era pra ser do reggae, era eu, porque eu não tenho cultura nenhuma no reggae, ou seja, não tenho uma história no reggae, não tenho uma família, alguém que gostava de reggae. Minha conversão se deu aos 11 anos de idade, num processo bem tradicional. Não tinha reggae lá, não tinha reggae. A galera me pergunta o seguinte, pô, ele já deve ter ficado em clínica de reabilitação, porque você usa, na sua letra, você fala muito, né, pra galera que já usou droga e tal, fica nessa vibe muito louca. E de fato eu já fiquei, né? Mas eu não fiquei no sentido, com certeza, da pergunta que te fizeram, porque eu tive um processo de vida bem difícil, né? Porque em alguns momentos da minha vida eu fiquei órfão mesmo de família. E o centro de recuperação foi um lugar que me acolheu para que eu morasse. Mas eu não tinha dependência química, até porque eu nunca usei droga, nunca tive essa experiência de experimentar sequer maconha, cocaína, nada disso. Mas eu precisei de vários lugares para morar na minha vida e um deles foi um centro de recuperação. E com certeza foi um momento também de muito aprendizado. De coletar informações. Eu não sabia que eu estava ali para isso, né? São arranjos do Senhor. O reggae, ele chega na minha vida não foi porque eu tocava reggae antes, porque eu tinha uma banda, porque eu curtia, não. Simplesmente porque o Senhor começou a colocar amor no meu coração por pessoas alternativas. E a forma que Ele me deu de evangelizar também não foi o reggae. Ele, na verdade, Ele falou assim, cara, chega perto dessa galera, entendeu? Come com eles, e anda com eles, fica com eles, sente o cheiro ali, sofre o preconceito junto com eles ali. E nessa aproximação eu entendi que a linguagem era o reggae. E aí eu peço isso em oração, Senhor. Eu falei assim, pô, me dá um reggae aí, pai. Tu falou que você teve na verdade, uma história tradicional, né? Sim. E aí tu começa fazendo um reggae, falando de Deus, como é que foi? Porque assim, eu como eu já falei algumas vezes, eu combinava cinto com sapato, né? Nesse momento que começa a vir essa pegada, esse amor, essa coisa assim, ó, cara, você tem que falar com esse cara aí. Pô, mas eu não tenho a linguagem, mas aí, cara, chega perto lá. Aí foi um conflito, eu me abri e cheguei perto, só que nesse momento eu vou me achando. Porque muitas das vezes você pode usar, sei lá, um terno e gravata, uma roupa social, que eu não tenho nada contra nenhum tipo de estilo, mas você pode ser de fato o seu estilo, e ser de fato você, né? Não era o meu caso era totalmente religioso mesmo. Eu chegava ao ponto de achar que se eu não tivesse aquela determinada roupa, eu não estaria digno de ir para o culto. Quando eu começo, então, a sentar com um cara de dread, outro de piercing, outro um doidão, aquilo ali foi um encontro comigo mesmo. O Senhor foi me libertando daquilo que não era eu. Pô, quando eu me olhei no espelho, de repente meu cabelo já estava endredado, minha barba grande, minha roupa totalmente transformada, eu falei assim, não, eu não estou me sentindo que eu estou mudando por causa deles. Isso foi natural. Eu falei assim, pô, esse sou eu me senti uma liberdade do Senhor para isso. Agora, lógico, a igreja da cidade, né? O povo quando me via, com certeza ele falou, pô, esse cara tem que orar por ele. Porque se perdeu. Se perdeu. Tá fumando maconha, tá maluco, tá andando com esses caras aí. E até hoje, eu não me considero assim... Não foi eu que dei esse nome, sabe? Meu nome é Salomão. E a galera começou a me chamar na internet de Salomão do Reggae. Então a gente simplesmente assumiu, porque já tinha, enfim, muitas histórias com o Salomão do Reggae, a gente teve que assumir. Deixou rolar. Agora uma outra transformação é que você deixou de ser o cara que tava só em Cabo Frio, né, cara? É verdade. Foi rompendo barreiras. Eu ia descobrindo as coisas. Tipo assim, a gente não fez assim, cara,
vamos fazer um vídeo, vamos fazer um CD, porque a gente precisa ser conhecido em outro lugar. A gente nunca pensou isso. Primeiro eu comecei a fazer as músicas muito timidamente. Eu comecei a aprender violão junto com reggae, praticamente. Então, as notinhas ali que eu ia aprendendo, eu ia fazendo. E primeiro veio Jesus e só o reggae. E eu tinha uma galera que se reunia e tal, e tocava ali. E na minha cidade, se eu visse um cara assim, pô, o cara tá ali na praia ali, pô, de bobeira, aquilo me acendia de chegar, pô, cara, quero tocar uma música pra você. E eu ia lá, eu estava maluco e tocava. Então, isso começou a virar vídeo sem eu saber, porque um adolescente vai lá e grava, aí você tá tocando ali na barraquinha e o cara vai lá e joga na internet. Então, quando vieram falar comigo, o cara falou assim, cara, você tá no YouTube. Eu nem sabia o que era, eu não tinha acesso à internet, eu não era esse cara que entrava na internet. Então, aí eu fui descobrindo, né? Aí daqui a pouco a gente montou uma banda e começou a aceitar os convites ali da cidade. E daqui a pouco eu aceitei um convite muito perto, Búzios. Aí fui tocar num carnaval, né? E ali eu tive uma visualização de pessoas de fora do meu estado ou fora da minha região. E ali eu comecei a receber convite para o Rio de Janeiro, São Gonçalo, enfim, Itaboraí. Fui bem escadinho, né? E aí foi um convite inusitado. Eu trabalhava vendendo artesanato e eu montava a barraca, ia deixar minha esposa trabalhando para ir tocar com o Joab, voltar para desmontar a barraca, realidade louca. E de repente eu recebo uma ligação, aí eu falo assim, pô cara, me liga daqui uns 10 minutos. Aí o cara ligou de novo, era o Alex Passos, né, do programa Balaio, Cesta Básica. Aí ele explica que o Thales Roberto não ia poder num dia lá que eles tinham marcado. E eles tinham chamado o Zeider do Planta e Raiz, eles estavam pensando em chamar o Zeider. Aí quando um locutor de uma rádio da Batista da Lagoinha ouviu o Alex falando que, pô, queria um cara do reggae, ele falou assim, pô, traz o Salomão. O Alex falou assim, mas eu não conheço o Salomão. Esse cara atrás, senão vai se arrepender. Ele falou assim, cara, eu vou ligar pro cara agora. Se ele me atender e falar que tem a data, eu não quero saber. Eu vou entender que é de Deus, se for ruim vai cair na tua conta. E tipo assim, num período de 3 meses de agenda, eu só tinha aquela sexta que ele me chamou. Caraca. Quando você vê esse vídeo, talvez você não perceba, mas eu tive um problema no meu microfone que eu não me escutava. E aí eu parei um pouco para ver se eu conseguia ouvir a referência do som para voltar a cantar. Nisso que eu parei, deixei um pouco, a galera continuou cantando. E ali foi até difícil segurar a emoção disso, né? Porque eu pensei, cara, quem que ensinou isso? Uma surpresa assim. E depois desse vídeo ter ido então para a internet, eu comecei a receber os convites de outros estados. A primeira vez que a gente se falou, eu te liguei. Aí tu virou e falou assim, pô, brother, ainda não tive a direção de Deus para esse ano. Então deixa eu orar para depois eu saber se eu posso sair. Sim. Aí eu desliguei o telefone que assim eu falei, cara, tô no caminho certo. A gente tem uma agenda bem atípica de muitos artistas, assim, porque primeiro que a gente não prioriza a agenda. Assim, como assim? Cara, a gente só sai sexta e sábado. Isso, porque a gente chegou, eu já fiz isso, já saí segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Eu achei isso maneiro, cara. Mas a gente, graças a Deus, Isso me impressionou. caminha acreditando no discipulado, né? A gente se reúne com irmãos em Cabo Frio e sujeitei minha vida aos irmãos e eles falam assim, cara, olha, não tenho nada contra a sua vida artística, ou seja, esse seu chamado evangelístico. Pelo contrário, a gente não tem como negar isso, tá aí, né? Mas, cara, seria coerente você abençoar o país e deixar em falta a sua esposa? Então, assim, eu não sei, eu não vou te dar uma direção porque você vai ter que buscar isso no Senhor, mas só vejo que isso não está equilibrado. Pensa nisso, né?
é muito fácil você se sujeitar ao evangelho que te sugere, que não te impõe, que arrasou com você e faz você pensar, não, realmente, pô, posso perder minha família. Né? Então, assim, a gente chegou nesse equilíbrio. Algumas exceções. Tem lugares que são longe e tal. Tem algumas coisas que eu faço que é totalmente filantrópico. Então, é difícil eu fugir de um encargo financeiro no fim de semana, que eu levo toda uma equipe comigo. Então, se você chega pra mim e fala assim, cara, mas eu preciso de você, que você vá lá no centro de recuperação, cara. Como é que eu vou? Não tem como pagar, pelo contrário. Então eu falei assim, não, eu quero pagar para ir nesse lugar, mas eu não posso ir sexta e sábado. Então eu vou numa quinta, um dia de semana, eu tenho livre para servir. Entendi. Né? E agora tem CD, né? CD no forno, CD, cara. Tem CD. Geração vai entrar nesse CD? Então, essa geração É a primeira música do CD. Essa música sofreu um estupro. É mesmo? Ai, meu Deus do céu. Porque é uma música que a gente nunca tocava. Por quê? Porque ela... Essa geração diz que viu a Deus para poder... Lindo e tal, legal, mas porém, até você chegar no final dessa música, levava uns 5 minutos e meio no mínimo. É uma construção, No ao vivo vai para 10. Então a gente falou assim, cara, é melhor a gente sacrificar e mudar ela totalmente para que a gente consiga lançar essa mensagem além. É um grupo de pessoas que já conhecem, mas tem muita gente que não conhece, porque a gente parou de tocar. Ela não entra nunca no evento. Eu acho que é o que eu mais gosto. Ela é muito poética. Está preservada. Só que é uma outra música. Esta geração viva seu nome eu chamo de através de uma alucinação. Foi pra frente. Porque senão a gente falou, isso vai ficar. Ia ter que tirar ela, não ia entrar no CD. A gente tá aqui, né, nessa pousada aqui bacana, justamente porque a gente está ensaiando o CD para apresentá-lo. Né? É um outro detalhe de uma vida artística. Eu gosto de usar esse termo artístico, que ele foi abandonado pela igreja, como se fosse um pecado. Fosse pecado. Né? Você ser um artista. Então, se é pecado você ser um artista, é pecado você ser um dentista. Será que é o que acaba com isso? Sei lá, né? E arte é tudo, né, que você faz. A gente está aqui fazendo arte. O cara pintou um quadro, fez a capa de um CD que abençoou muitas pessoas. Arte. Então, eu gosto de usar o termo artista. Né, e que não seja relacionado a nada de usurpador, de mercenário. Eu acho que isso não tem a ver com o artista. Então, por isso que eu uso livremente. Mas a essência da minha vida é Cristo. Né? Eu tento que seja Cristo o tempo todo e o Espírito Santo, mais do que ninguém, trabalha para que Cristo seja esculpido em nós. Então eu penso que a essência da minha arte vai refletir aquilo que a gente tenta ser, ou aquilo que a gente está sendo. Então por isso que eu perdi o medo desses termos. Eu acho que a consciência da igreja precisa dar uma melhorada quanto a isso, entendeu? Essa coisa de dar o tapinha nas costas do cara e falar que ele é uma bênção, vai fazer com que muitos músicos continuem fazendo o que estão fazendo. Isso aqui é uma coisa, William. Você me chamar para um culto, esse dia aconteceu, né, até na minha cidade. Eu falei, amém, cara. Aí eu fui no culto, sabe? Desprovido de qualquer pretensão. A minha apresentação era adorar o Senhor junto com aqueles irmãos. Fiquei feliz com o convite. Quando eu fui olhar, cara, tinha um cartaz gigantesco no Face, tal, atração. Salomão, calma aí, cara. Você me chamou para eu ir no culto, entendeu? Aí não há hombridade, às vezes, os irmãos, entender o seguinte, que eu acho que é possível a gente ter também direito ao entretenimento que nos edifica. Sim. Você não pode, de repente,
ir para um barzinho, a musiquinha ao vivo, porque ali pô, vai ter um montão de outras influências que não tem como a gente indicar, né? Sim. Mas, por exemplo, aí o cara fez a programação dos jovens e tal, mas num sábado venha, bota lá fulano de tal. Pô, seja franco, você está levando o cara como uma atração. Sim, claro. Entendeu? Ele tem uma essência de Deus, mas você está levando alguém que está expondo, né? Aí o cara vai ter que apresentar alguma coisa, vai ter que ensaiar para aquilo, vai ter que se preparar para aquilo, para ele chegar ao ponto de chamar um público. Ele tem uma estrada, né? Aí, quando a pessoa te sugere algo, ela fala assim, não, pô, mas como assim? Não, você não. Não, isso daí é coisa sei lá, de artista. Então assim, separa uma coisa da outra. Pô, Salomão, cara, eu tô te convidando, você vir aqui. Cara, você vai até tocar, velho. Pô, não vou te enganar não, mas cara, ó, se preocupa, a gente não vai anunciar nada. Irmão, eu tô te chamando porque aqui, pô, eu quero que você traga alguma coisa do Senhor. E tranquila, porque a minha comunidade aqui, os irmãos se reúnem aqui, pô, tem alguma referência em você. E, pô, como é que é? Pô, irmão, tô indo, já tô indo. Tá tranquilo. Porque aí você não está me chamando artisticamente. Você está chamando o seu irmão. Sim. Vamos embora lá. E aí eu vou. Show. Foi bom bater o papo aí contigo. Foi bom. Pra mim também, cara. Muito bom conversar. Tá aí na expectativa dos filhos, seja ele CD, ou seja os filhos, já tá com 4, 5. A gente tá com uma parceria. O meu filho Zafé, né, cara? Tô com um filhão de um aninho, um mês. Alegria da nossa vida, da nossa casa. Né? Minha esposa, enquanto mãe, me fez me apaixonar mais ainda por ela como mulher, né? Porque você vê a realidade, né? É uma mãe, você também é pai. É a dificuldade, né, cara? Agora eu tô aqui falando com você, ela deve estar lá com alguns quilinhos no colo, né? Amamentando, e seguindo a rotina dos horários e ainda orando por mim ainda em algum momento. E os filhos, né, do nosso trabalho, a gente está vindo com esse CD pela Balaio Music e Legal. Sony Music também, uma parceria da Balaio com a Sony. O conceito da Balaio é o seguinte, olha, eu não vou ser inimigo do mercado, mas eu não preciso ser escravo dele. Eu não vou entrar em briga com a igreja, né, porque já tem uma linguagem estabelecida, mas eu também não preciso falar da mesma forma a mesma língua. Eu posso falar de outra forma. A linguagem da Balaio é uma linguagem diferente, alternativa, que vai trazer um novo para o conceito musical da igreja, né? Ou seja, existem irmãos hoje aí que, por causa dessa confusão, é legal a gente falar disso. Mais que dê tempo no vídeo. Porque eu vejo assim, o cara ele não quer ser religioso na maneira de se expressar, ele não quer ter uma linguagem igual, porque ele é diferente mesmo, mas de repente ele cola com alguém que aí já é diferente demais. Que aí o cara já fala assim, não, cara, pra você fazer diferente, então declara logo que você não é gospel, entendeu? E aí você vê o cara aparece nas redes sociais, você vai ver o vídeo do cara, o cara tá cantando qualquer coisa. Pega uma música que não é referência pra gente e tá fazendo também, só pela arte. Eu acho que o artista ele tem que ter uma identidade espiritual. Liberdade é você fazer aquilo que é de Deus dentro da sua liberdade de expressão. Então, às vezes a gente esquece que nós temos um Deus exigente, justo, sabe, poderoso. Não é um Deus carrasco que eu estou pregando, mas também não é um Deus, meu irmão, que qualquer nota não é. Você pode fazer qualquer coisa e tal, não importa, seja você mesmo ou seja Cristo. Não importa que você suma, importa que eu diminua, né? Que eu suma. E que com aquilo que o Senhor te dotou de criatividade,
triste tu apareça. Senão não vale a pena. Qualidade. Qualidade. Curti, tá? Curti mesmo, brother. Curti o nosso bate-papo aí. Já é. Tamo junto, é nóis. Valeu. Curtiu? Gostou? Compartilha, dá um like, se inscreve no canal. Entra lá no canal do Salomão também. Salomão do Reggae. Tudo Salomão do Reggae, parceiro. Instagram, Salomão do Reggae. Face, Salomão do Reggae. Tudo Salomão do Reggae. Ah, Salomão do Reggae. É. Vai no McDonald's. Me dá uma oferta Salomão do Reggae com batata grande. Valeu.